Olá! O transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição complexa que se manifesta desde os primeiros anos de vida, caracterizando-se por alterações no desenvolvimento neurológico. Essas alterações afetam o modo como a criança se comunica, interage socialmente e percebe o mundo ao seu redor. Os sinais geralmente surgem nos primeiros 3 meses de vida e se revelam através de comportamentos restritos, repetitivos e uma preferência acentuada por rotinas, muitas vezes associados a uma certa solidão. Os Adoráveis Autistas encontram-se no livro de minha autoria, O Novo Mundo Após a Transição Planetária. Se quiser conhecer outros livros, acesse o site www.leituraesabedoria.com.br. Inscreva-se no meu canal e no YouTube e assim terá a oportunidade de ver outros vídeos. Bem, vamos ao tema? Crianças com autismo muitas vezes apresentam dificuldades em estabelecer e manter o contato visual durante as conversas. Enfrentam desafios na compreensão de gestos e carecem de habilidades sociais para interagir com seus pares. É comum que demonstrem interesses especiais e intensos, dedicando-se profundamente a temas ou objetos específicos, e a reação a mudanças na rotina pode ser desproporcional, causando desconforto significativo. Os sintomas do TEA são variados, sendo os mais comuns a dificuldade na interação social. As crianças podem evitar o olhar direto, hesitar ao tentar fazer amigos e têm dificuldade em expressar emoções ou ideias de forma clara. A comunicação é outro aspecto comprometido. Elas podem encontrar dificuldades ao iniciar conversas, ao compreender o ponto de vista alheio ou em entender expressões figurativas, humor e sarcasmo. Além do que, a maneira de se comunicar pode ser caracterizada por um tom de voz monótono, produzindo a impressão de que falam como robôs e podem demorar a responder ou não atender ao serem chamadas. Adicionalmente, as alterações comportamentais são notórias. Crianças autistas podem não brincar de faz de conta, demonstrar aversão a pequenas mudanças em sua rotina e apresentar um forte interesse por temas específicos como números, letras ou determinados brinquedos. O TEA é classificado em 3 níveis, demonstrando diferentes graus de severidade. Em uma inspiradora palestra do renomado orador e escritor Divaldo Franco, tive a oportunidade de explorar uma nova perspectiva sobre o autismo que muito me impactou. Divaldo começou a sua fala ressaltando que, em alguns casos, o autismo é acompanhado de psicopatologias que, ao longo do tempo, deixaram de ser vistas como meramente patológicas. Em vez disso, representam formas legítimas de ser e expressar-se no mundo. Ele observou que nunca houve um aumento tão significativo no número de crianças diagnosticadas com autismo e que muitos casos anteriormente considerados como hebefrenia podem, na verdade, corresponder a comportamentos autistas. Durante a sua exposição, Divaldo compartilhou uma revelação de sua guia espiritual Joana de Ângeles, que assegurou que, de maneira geral, os autistas são indivíduos de extraordinária inteligência dotados de uma memória impressionante. Ela mencionou que essas pessoas tendem a evitar o contato visual, frequentemente mantendo o olhar voltado para baixo, o que, em muitos casos, pode ser interpretado como introspecção. Ela descreveu uma variabilidade no espectro autista que vai desde indivíduos com dificuldades severas que podem se machucar a ponto de precisar de contenção, até aquelas que apresentam sintomas mais sutis. Joana destacou que essa natureza introspectiva do autista
pode dar a impressão de uma neutralidade emocional, já que, em sua essência, esses indivíduos não manifestam sentimentos como ódio, ciúmes ou mágoa, parecendo estar, de certa forma, distantes das emoções. Ela explicou que, além de tudo, os autistas geralmente possuem uma elevada inteligência e moral. Essas qualidades decorrem do fato de que, frequentemente, eles não estão sujeitos a impulsos perturbadores e, por isso, há um toque de ingenuidade em suas personalidades. Suas emoções estão contidas e, como consequência, não experimentam prazeres imediatos de forma visceral. A mentora espiritual revelou ainda a Divaldo que muitos autistas são espíritos encarnados de dimensões espirituais superiores. Esses seres vêm de uma vibração diferente cujo perispírito se distingue daquele dos terrestres. Assim, ao reencarnar na Terra, eles enfrentam estímulos em seu sistema nervoso simpático que podem se manifestar como o autismo ou certas paralisias cerebrais, de modo a aumentar a quantidade de neurônios disponíveis. Segundo ela, esse processo visa preparar o terreno para a terceira ou quarta gerações, para que se tenha o biotipo das pessoas que habitarão a Terra do futuro. Caracteristicamente, elas serão mais altas, mais joviais e isentas das emoções de baixo nível que hoje afligem a humanidade. Joana de Ângeles finalizou sua reflexão enfatizando que já no período da regeneração do planeta, a população reencarnada terá um sistema imunológico robusto. Isto é especialmente relevante, pois os autistas possuem uma imunologia que os torna menos vulneráveis a determinadas doenças e infecções na infância e na vida adulta. Dessa forma, a correta compreensão e aceitação do autismo não apenas favorece o indivíduo, mas também contribui para a evolução coletiva da humanidade, um passo em direção a um futuro mais iluminado e harmonioso. Essa visão renovadora e profunda, compartilhada pela nobre mentora, nos instiga a olhar para o autismo não com olhos de pena, mas com a admiração que merecem aqueles que trazem em si a semente da transformação do mundo. A partir da profundidade das reflexões sobre o autismo, unidas aos relatos de Divaldo Franco sob a orientação do espírito Joana de Ângeles, emerge a visão de que estamos testemunhando a chegada de uma nova geração de espíritos provenientes de mundos mais elevados. Esses seres são convocados a ser parte fundamental da estruturação de um novo mundo, o de regeneração. Caracterizados por uma familiaridade com uma existência mais avançada, esses espíritos trazem consigo uma ética e uma conduta que se distanciam das emoções e paixões de baixa intensidade que muitas vezes marcam a experiência humana atual. Em sua primeira reencarnação na Terra, esses espíritos encontram-se diante do desafio de se adaptarem a um ambiente que para eles pode parecer incompreensível. Para ilustrar essa dinâmica de transição, podemos considerar o fenômeno das chamadas crianças índigo, que começaram a ser reconhecidas por volta dos anos 1970. Estas almas, frequentemente associadas a características que ressoam como o autismo, principalmente aqueles do nível Asperger, podem de fato ser representantes dessa nova onda de seres que estão chegando, visando trazer à humanidade uma nova consciência. Dentro desse contexto, faz sentido sugerir que esses espíritos de primeira viagem, oriundos de mundos mais evoluídos como aquele do sistema Alcione, que tem nascido desde a década de 70, como bem mencionado por Divaldo, estão experimentando um processo de migração que molda o seu comportamento, refletindo uma maneira de existir diferente da realidade terrena. A força de transformação que eles exercem pode ser observada em diferentes níveis de reencarnação. Acerca disso, observando-se o relato de Joana de Ângeles,
Há uma percepção que, em uma segunda encarnação na Terra, esses espíritos índicos, agora mais familiarizados com as dinâmicas humanas, poderiam manifestar qualidades semelhantes às das chamadas crianças cristal. Estas últimas, com a sua essência amorosa e elevada, representariam o avanço natural dos espíritos que já passaram por um processo de adaptação, mostrando-se mais sintonizados com a vibrante energia do amor e da empatia caracterizadas que os moldam em suas interações. À medida que essa jornada evolutiva prossegue, imaginemos que em uma terceira reencarnação, esses espíritos estarão praticamente harmonizados com a nova realidade da Terra, que, por sua vez, terá sido transformada pela influência positiva desses autistas que já terão desempenhado um papel preponderante em abrir caminho para a aceitação e a compreensão das diferenças humanas. Dessa maneira, vislumbramos um futuro no qual tais espíritos adaptados e sintonizados não apenas encontrarão seu lugar na sociedade, mas também contribuirão para a construção de um mundo mais justo, amoroso, que está em regeneração. É um ciclo de evolução que promete não apenas a ascensão desses indivíduos, mas também a transformação da humanidade como um todo, à medida que caminhamos rumo a uma nova era de iluminação e confraternização. Assim, emerge uma visão fascinante. A Terra está recebendo uma nova geração de espíritos vindos de mundos mais elevados, destinados a desempenhar um papel preponderante na estruturação do mundo de regeneração. Esses espíritos que já vivenciaram realidades mais avançadas trazem consigo valores e condutas que se distanciam das emoções e paixões de baixo calão que muitas vezes marcam a existência humana atual. Por outro lado, à luz do Espiritismo, as causas do autismo podem estar profundamente entrelaçadas com experiências traumáticas vividas por espíritos em suas passagens anteriores na Terra. Abusos, abandono e dificuldades emocionais não resolvidas podem deixar marcas indeléveis, gerando bloqueios energéticos e emocionais que se manifestam no corpo físico como o autismo. A codificação espírita nos ensina, por meio da lei de causa e efeito, que cada ação realizada ecoa com uma reação correspondente. Assim, o autismo pode ser visto como um reflexo de ações desarmônicas praticadas em vidas passadas, cujas consequências agora se desdobram no presente. Quando o autismo se apresenta como uma expiação, ele é caracterizado por limitações significativas que refletem o nível da humanidade perdido na última encarnação. Espíritos que se mostram apáticos diante da solidariedade e da compaixão enfrentam agora o desafio dessas mesmas limitações. Em contrapartida, se o autismo é compreendido como uma prova, esses espíritos chegam ao nosso mundo com desafios específicos destinados a serem superados em conjunto com suas famílias e círculos de amor. Essa experiência íntima permite que aprendam o verdadeiro significado da abnegação e do amor, reativando os mecanismos de empatia que facilitam a interação e a conexão com o próximo. Dessa forma, é substancial reconhecer na contemporaneidade que existem autistas em nível leve realizando feitos impressionantes nas ciências, nas artes, nos esportes e em diversos setores da sociedade. Esses indivíduos, com sua capacidade talentosa, não apenas movimentam o mundo ao seu redor, mas também se destacam por sua inteligência, sagacidade, persistência e força de vontade. Anteriormente conhecidos como portadores da síndrome de Asperger, hoje têm seu lugar reconhecido dentro do transtorno espectro autista na classificação de nível 1. Bem, segundo relatos do saudoso Chico Xavier, a transição do mundo para a regeneração atingirá seu ápice em 2057, momento em que muitos desses espíritos oriundos de mundos mais evoluídos estarão já em suas segundas ou terceiras reencarnações na Terra.
Eles se misturarão à humanidade, contribuindo para a implantação de uma nova estrutura comportamental que permitirá ao planeta adentrar esse novo período com uma vibração mais positiva, em perfeita sintonia com as leis de Deus, promovidas pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Entretanto, é importante lembrar que junto a essas almas iluminadas estará um número extraordinário de missionários que já habitam a Terra há muito tempo, dedicando-se à elevação espiritual da humanidade. Essa confluência de espíritos em busca de transformação e aprendizado promete criar um cenário rico em possibilidades de renovação, onde a empatia, a solidariedade e o amor se tornarão as bases de uma nova era de compaixão e luz. A jornada rumo à regeneração está em pleno andamento e cada um de nós tem um papel relevante a desempenhar neste sublime processo. Segundo o Worldometer, que fornece estatísticas globais em tempo real, em 2024 há uma previsão de que mais de 130 milhões de crianças nasçam em todo o mundo. De acordo com um relatório da Divisão de População da Organização das Nações Unidas, ONU, por esta época existem aproximadamente 1,82 bilhões de crianças entre 0 e 14 anos na Terra, o que representa quase um quarto da população mundial. No contexto, nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, revelou que no país, no ano 2000, a proporção de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, TEA, era de 1 para cada 150. Com o passar dos anos, essa estatística alarmantemente mostrou um aumento significativo. Em 2006, passou a 1 em cada 110. Em 2012, 1 em cada 69. Em 2016, 1 em cada 54. E em 2020, esse número já havia alcançado 1 em cada 36. Essa trajetória ascendente revela um crescimento estrondoso de crianças autistas. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, estima-se que em 2024 existam cerca de mais de 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo. E no Brasil, a estimativa é que aproximadamente 2 milhões de indivíduos façam parte do espectro autista. Essa realidade nos leva a crer que o aumento é um fenômeno que está se intensificando e possivelmente está em sintonia com os relatos do espírito Joana de Ângeles sobre a migração de espíritos de orbes mais evoluídos que estão chegando à Terra para provocar uma transformação qualitativa na população terrena. Essa mudança qualificativa pode permitir em gerações futuras a emergência de novos humanos que vivenciarão sentimentos genuínos e puros, especialmente o amor verdadeiro, distantes das paixões desenfreadas e de seus inúmeros males. Portanto, podemos afirmar que a presença dos autistas na Terra não é apenas uma questão de estatística, mas uma contribuição essencial para a purificação espiritual da humanidade. Eles trazem consigo uma transformação e reconfiguração do DNA humano, preparando o indivíduo para que, em breve futuro, ele possa se elevar espiritualmente, e essa evolução parecia uma aspiração distante e inalcançável, mas agora se revela possível por meio da ajuda amorosa e solidária de espíritos que por meio de suas experiências e desafios, estão aqui para nos guiar nesse processo de cura e crescimento iluminado. Esses espíritos, identificados como autistas, são, na verdade, portadores de uma luz transformadora que pode conduzir a humanidade a uma nova era de compreensão e amor. Espero que esse tema possa trazer uma reflexão sobre a importância dos autistas. Até breve.